Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente está aqui hoje para uma live que eu vou tirar dúvidas sobre dobras e sova. Vai ser muito legal. Tô com um monte de pergunta aqui para responder. Eu de vez em quando faço umas aulas, né, em que eu peço para vocês colocarem as dúvidas de vocês para que eu possa responder, né? Então essa é uma dessas aulas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu stories do Instagram ontem e hoje eu vou tentar responder o máximo de pergunta possível a respeito desse tema que gera muitas dúvidas, né? Sovar ou não sovar? Como que eu faço dobra? Qual que é a melhor dobra que eu posso fazer para minha massa? Por que a minha massa espalha? Enfim, são muitas as dúvidas e hoje eu vou responder essas dúvidas junto com você. Beleza? Negócio é o seguinte, gente, se vocês estão aqui hoje comigo, né? Se você está aqui hoje comigo, é porque você sabe que conhecimento é muito importante para a gente aprender sobre pão de fermentação natural. Não adianta só pegar receitinha na internet se você não tem o conhecimento dos fundamentos, né? Então é muito importante você estar aqui e prestar atenção no que eu vou te falar, você anotar o que eu vou te falar, tá? Você anotando, você vai fixar muito mais e você vai poder usar como referência, tá? Daqui pra frente, tá bom? Então vamos começar. Olha só. Primeira dúvida. Moro em Fortaleza, temperatura média 28 graus. Devo levar a massa para a autólise, para a geladeira e entre as dobras? Então, essa pergunta é muito boa. A temperatura é um dos grandes influenciadores da fermentação. 28 graus ainda não é uma temperatura tão alta, tão exagerada. Mas, se você quiser controlar, né, a fermentação da sua massa, aí você pode usar a geladeira assim, aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, né? Então você vai colocar a massa na geladeira 10 minutos e vai tirar. Você não vai deixar a massa o tempo inteiro na geladeira durante as dobras. No caso da autólise, depende do tempo de autólise. Eu não acho que precisa de fazer um tempo muito grande de autólise para se ter bons resultados, especialmente quando você faz pães de fermentação natural, tá? Porque a fermentação natural é uma fermentação longa. O tempo vai ajudar no desenvolvimento do glúten da sua massa também, né? No meu curso online eu mostro para os alunos que sim, é possível fazer autólise um pouquinho mais longa de pães feitos com farinhas fracas, mas não é 100% necessário. Se você está usando uma farinha muito forte, aí a autólise vai te beneficiar mais ainda. Por quê? Porque ela vai ajudar a começar a desenvolver o glúten da farinha que é muito forte. Se você está usando uma farinha muito fraca, está fazendo autólise muito longa, ou autólise uma temperatura muito alta, você vai atrapalhar a sua massa. Então a autólise precisa ser feita com muito cuidado, especialmente para pães de fermentação natural longa, tá bom? E depende muito da farinha. Dito isso, a pergunta é: temperatura média 28 graus, devo fazer autólise na geladeira? Você pode fazer um tempo de autólise na geladeira e tirar a massa para ela voltar para a temperatura ambiente, lá para os 24, 26 graus, e aí você mantém ela em temperatura ambiente. Se a temperatura estiver subindo demais durante as dobras, aí você coloca a massa na geladeira alguns minutos e tira para tentar manter a temperatura abaixo lá dos 26 graus, tá? Entre 24 e 26 graus, temperatura ideal para fermentação, dica, tá bom? Então é isso, vamos lá, próxima. Quando devo sovar e quando devo parar as dobras? Tem duas perguntas totalmente diferentes aqui, né? Eu vou tentar responder aqui de uma forma breve. Vamos lá. Quando que eu devo sovar? Eu sou super fã do pão rústico de fermentação natural longa, porque não precisa sovar. Eu ensino no meu curso online receitas que não exigem sova e trazem pães maravilhosos, justamente porque eu ensino todos os fundamentos da massa, dos ingredientes, dos tempos, da temperatura, e aí você aprende que você não precisa sovar um pão rústico de fermentação natural longa para ter bons resultados. Não precisa mesmo, tá? Quando você deve sovar?
Quando você está fazendo um pão de fermentação rápida, né, que não é o que a gente está falando aqui, né, a gente não está falando sobre pães de fermentação biológica com fermento de padaria, mas quando você vai fazer um pão de fermentação biológica, especialmente massas enriquecidas, você precisa sovar. E massas que não são enriquecidas também, né? Massas não enriquecidas são massas pobres, feitas com farinha, água e sal. Ele precisa sovar por quê? Porque a fermentação é muito rápida, né? Então, como a fermentação é rápida demais, não dá tempo do glúten se desenvolver por meio de dobras e pela fermentação longa, pelo tempo, né? E o fermento natural também ajuda a desenvolver o glúten da massa, fortalecer a massa. Então, não tem nada disso no pão de fermentação biológica, então ele exige a sova. Mas, se você está fazendo pão de fermentação natural e se você quer sovar, né? Você sova no início, na mistura. Você faz a mistura da massa e aí você pode fazer uma breve autólise e aí você sova. Ou então você nem faz autólise, já sova direto. Mas a sova em si, ela já é cheia de peculiaridades, ela tem tempos determinados, depende da farinha, depende da hidratação, depende da temperatura, depende dos ingredientes. Eu não conseguiria falar tudo sobre o que você tem que fazer hoje nessa aula, né? E na verdade, assim, cada farinha, cada receita, cada hidratação, cada ingrediente vai impactar na sova, né? A maceira ou a batedeira que você está usando, a velocidade de sova, ou se a sova é manual, tudo isso impacta, né, no tempo de sova, na qualidade do resultado da sua sova. Então eu não vou entrar em detalhes. Quanto a quando devo parar as dobras, então, olha só, as dobras, elas vão servir para estruturar a sua massa, para ajudar no equilíbrio de temperatura da massa, enfim, ela tem várias funções, a dobra. Então, você vai usar as dobras durante o início da primeira fermentação, tá? Para ajudar de uma forma mecânica, né, puxando e dobrando a massa, você vai ajudar a fortalecer o glúten da massa, a organizar a rede de glúten da massa, a oxigenar a sua massa, né, a equilibrar a temperatura, especialmente se você tem uma massa muito grande, enfim. A dobra vai te ajudar nessa estruturação da massa. Mas se você ficar fazendo dobra demais, ou seja, até quando você vai fazer dobra, tem alguns indicadores especiais para você observar para parar de fazer dobra, né? Entre eles, você vai começar a observar que as marquinhas de dobras vão permanecer na sua massa. Essas marcas de dobra, elas vão te indicar, olha, tem estrutura suficiente, para de dobrar, né? Ou então, a massa não vai ficar espalhadona no bowl, né, na bacia que você está usando, ela vai ficar mais coesa, né? Ela não vai ficar tão grudenta, tão pegajosa. Isso são indicadores que vão te falar, velho, para de dobrar. Mas eu não gosto de fazer muita dobra. Olha, acredita em mim, eu já fui uma pessoa que já fez 10 séries de dobras em pães e não entendia por que meu pão ficava um panquecão, né? Porque eu tava mexendo demais nessa massa. Não fica dobrando demais a sua massa, tá? Se você achou uma receita no Instagram que fala que você tem que fazer 10 séries de dobras, velho, duvida, tá? É truco, porque assim, velho, você não pode ficar dobrando demais a massa, tá? Você vai atrapalhar o desenvolvimento da sua massa se você ficar dobrando ela o tempo inteiro, dobrando ela em intervalos errados, dobrando em excesso por muitas e muitas séries, tá? Então, assim, essa pergunta, inclusive, ela é de um aluno meu. Meu aluno, eu não vou citar nome aqui hoje, não vou citar nome. Eu recomendo que você assista às aulas novamente, inclusive as aulas teóricas, que eu explico as funções das dobras e explico também e demonstro, né, os sinais que a massa te dá para você parar de dobrar. Então dá uma revisada, você tá precisando revisar as aulas e aí você vai saber direitinho quando que você vai parar de fazer as dobras. Vamos lá, próxima. Devo fazer sova somente quando a massa está preguiçosa ou você prefere as dobras? Eu não entendi essa pergunta. Mas assim, eu prefiro fazer pão rústico sem sova. A não ser que eu for fazer uma grande quantidade de pão, aí eu uso a minha maceira para ela misturar a massa para mim, né? E às vezes eu falo, vou sovar. Aí eu sovo, mas aí eu tenho que me planejar, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer antes de sovar, eu tenho que determinar a temperatura da minha água, eu tenho que ficar conferindo demais a temperatura da massa durante a sova. Não é uma coisa que
eu gosto de fazer no meu dia a dia, quando eu tô fazendo poucas quantidades de pão, né? Pro pão rústico, né? Então, eu prefiro dobras, tá? Mas, dito isso, quando eu faço pães que precisam de sova, mesmo sendo de fermentação natural, eles precisam de sova, por exemplo, massas enriquecidas, panetone, né, ou brioche, esses pães precisam de uma boa sova, né, para que a massa se desenvolva melhor. Então, aí eu sovo, né? Mas se for um pão que não precisa de sova, é muito raro eu fazer sova nesse pão, a não ser que eu tenha uma grande quantidade de massa, tá bom? Sova na batedeira, como fazer? Eu não consigo responder detalhadamente essa sua pergunta, mas vou te dar algumas dicas, tá? Primeira dica, não coloca muita massa na sua batedeira, porque a sua massa vai enrolar no gancho da batedeira, né? Ah, mas a minha batedeira é KitchenAid. Eu tenho uma KitchenAid. Eu já enrolei massa no gancho da minha KitchenAid muitas vezes. E aí eu decidi que realmente eu tinha que realmente trabalhar na minha técnica para eu não precisar de ficar sovando, especialmente pão rústico. E quando eu uso uma batedeira para fazer sova, eu coloco pouquíssima quantidade de massa para sovar. E eu tomo muito cuidado, porque a batedeira, ela pode detonar a sua massa, especialmente se você está em velocidade muito alta, né? Então, você vai trabalhar numa velocidade mais baixa. Você vai trabalhar com menos tempo. Eu faria uma autólise, caso você vá sovar a massa na batedeira, aí sim, eu faria uma fermentólise, na verdade, né? Que é a autólise farinha, água com fermento. E aí, eu deixaria pelo menos uma meia hora, 1 hora na fermentólise no máximo. E aí, eu colocaria essa massa para sovar um pouquinho com sal. Mas olha, com muito cuidado, porque senão sua massa vai esquentar demais. Você pode também colocar essa massa na geladeira um pouco para ela ficar mais fria antes de colocar na batedeira. Essa é uma dica boa para ela não superaquecer na batedeira. E é controlar a temperatura e tempo. Não precisa sovar demais. Se você sovar demais, você vai oxidar a sua massa, tá bom? Próxima. Qual a diferença de resultados entre a dobra comum e a dobra de bobina? Vamos lá. A dobra comum chama stretch and fold, em inglês. Estica e dobra. É como se eu tivesse, realmente, eu pego uma folha de papel, estico e dobro essa folha sobre ela mesma. É o que eu faço com a massa, com a dobra stretch and fold. E eu tenho a dobra de bobina, que chama coil fold, em inglês, né? Que é uma dobra que é como se fosse uma mola, né? Que a gente faz a massa no formato assim que a gente está enrolando ela, parecendo uma mola, né? Ela vai fazendo esse movimento quando a gente vai dobrando a massa, né? Nessa dobra que o brasileiro apelidou de dobra de bobina. Então, a diferença que eu acho, né, entre as duas é o seguinte: a dobra stretch and fold dá para você fazer com qualquer massa, desde a massa mais hidratada quanto a massa menos hidratada. A dobra coil fold, a de bobina, ela é uma dobra mais recomendada para massas mais hidratadas, massas mais moles, né? Então, você vai saber diferenciar, né? Você vai olhar a sua massa tá mole, muito extensível, aí você faz uma dobra de bobina nela. Se a massa não tá tão mole, aí você pode fazer uma stretch and fold. Ou se ela tá extensível, você também pode fazer uma stretch and fold, que é a estica e dobra. A diferença entre as dobras tá na quantidade de dobras e na tensão que você dá nas dobras. Se você faz uma dobra mais tensa, a sua massa vai ter mais força, vai adquirir mais estrutura, mais força. Se você faz uma dobra mais leve, a massa vai ficar mais extensível e isso pode ajudar no desenvolvimento do seu miolo também, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado, porque se você tem uma massa que precisa ser estruturada e você está fazendo dobra leve nela, aí você vai ter problema de estrutura nela, ela não vai se estruturar adequadamente. Como que você vai saber? Testando, treinando, praticando e principalmente estudando, né? Modelagem leve, dobra leve, por quê? Porque aí são dobras que vão favorecer uma massa mais extensível. Na hora dela entrar no forno, ela vai crescer mais, né? Mas ela também pode espalhar se ela não estiver bem estruturada.
E essa massa, quando essa dobra leve, quando ela é feita adequadamente, aí ela vai te ajudar, né, a ter um miolo melhor. Mas aí você tem que ter uma hidratação adequada, fermentação adequada, uma farinha que vai te proporcionar um miolo legal também, feita com uma hidratação adequada e fermentação adequada. Então, enfim, são vários os fatores que vão influenciar o seu miolo, mas quando tá tudo em ordem e você faz uma dobra mais leve, menos tensa, isso pode ajudar o seu miolo a desenvolver melhor, tá? Então a diferença dos resultados entre stretch and fold e coil fold vai depender da forma que você faz essas dobras e da quantidade de dobras que você faz, tá? De novo, não precisa fazer muita dobra para estruturar uma massa. Então vamos lá. Pode fazer autólise longa na geladeira e fazer dobras no outro dia? Pode, você pode, mas eu sinceramente acho desnecessário, tá? A não ser quando aconteça uma emergência, tipo, olha, você tá lá, planejou fazer o pão e tudo mais, e já até misturou o fermento, né? Misturou sal e tudo, e aí alguém te liga e fala, ô, você tem que vir aqui agora. Aí o que você vai fazer? Você vai tacar a sua massa na geladeira mais fria e amanhã você tira a massa da geladeira, já vai ser uma fermentólise, vai ser a massa toda, né? Ela vai maturar na geladeira antes de você estruturar essa massa com dobras. Aí no dia seguinte, você vai tirar a massa da geladeira, esperar ela chegar à temperatura ambiente e fazer suas dobras, esperar um pouco, modelar, esperar um pouco e assar, né? Isso você pode fazer, mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma maturação a frio no início da fermentação, né? Isso pode ser feito? Pode. É o ideal? Não, né? Mas pode fazer e você pode ter sucesso fazendo isso sim, se você souber observar a sua massa, dependendo da farinha que você estiver usando, dependendo da hidratação da sua massa, dependendo do seu fermento, né? Depende de muita coisa, mas é possível fazer. Mas eu não recomendo que você faça. Eu recomendo que você não precisa colocar a sua massa passando a noite na geladeira em autólise para o outro dia você fazer adição de fermento, sal e tudo mais. Ela não precisa de tantas horas de autólise, tá entendendo? Por quê? Porque a fermentação natural longa já é um processo de fermentólise, é muito tempo de fermentação. A sua massa vai hidratar por muito tempo durante uma fermentação longa. Você não precisa fazer uma autólise de 12 horas para depois fazer uma fermentação de 24 horas, sabe? Essas coisas a gente vê na internet, a gente vê em perfil de Instagram, você não sabe onde você está puxando essas informações, mas você tem que questionar muito isso, né? A autólise foi criada, assim, criada não, ela foi falada, documentada nos anos 70, né, pelo professor Calvel, porque ele descobriu que deixando a massa descansando, hidratando algumas horas antes de sovar, traria bons resultados para os pães franceses, feitos com levedura, com fermento biológico, né? Então, por quê? Porque a fermentação é rápida. Por isso que a autólise foi popularizada para diminuir o tempo de sova, para melhorar o crescimento do pão, para melhorar o sabor, para melhorar a textura, para melhorar tudo, né? Só que era por quê? Porque os pães eram misturados muito rápido, sovados muito rápido, fermentados muito rápido, tacados no forno, não ficava muito bom. E aí ele descobriu que hidratando a massa por um tempo antes de colocar fermento, antes de sovar, antes de modelar, faria um pão melhor. Por isso que a autólise foi popularizada. Mas nós estamos falando aqui de pão de fermentação natural. Não precisa ficar 12 horas na geladeira em autólise para você ter bons resultados. A fermentação natural já é um processo longo, é uma hidratação longa, é uma fermentação longa que vai trazer todos os benefícios para sua massa, tá bom? Eu não recomendo autólise maior do que 5 horas, tá? Não precisa. Como saber quando é hora de parar para fazer as dobras? Você vai observar os sinais que a massa te dá, né? Ela tá bem estruturada, não tá grudando muito na sua mão, tem marquinha de dobra na massa depois de meia hora, tá? Ela não espalha tanto no seu bowl, né? Ela tá crescendo em volume no bowl, aí já é hora de você parar de fazer dobra. Normalmente isso acontece depois da terceira ou quarta série de dobras, tá bom? Quando usa sova, quando usa dobra, ou pode usar as duas? Vamos lá, pode usar as duas, né? Você pode sovar e depois fazer dobras, fazendo pão de fermentação natural longa, né? Ou você pode só fazer dobra,
tá? Você pode também só sovar e deixar a massa se desenvolver. Você pode fazer das 3 formas. Depende da sua massa, depende da fórmula, depende do que você quer de resultado para sua massa, depende de como ela tá naquele momento, sabe? Depende se ela precisa de estruturar, se ela não precisa, né? Então vai depender da sua massa, do seu objetivo. Mas você pode fazer das 3 formas, beleza? Quantas dobras? De quantos minutos? De quantos em quantos minutos? Pode autólise longa na geladeira? Quantas dobras? Depende da sua massa. 3 a 4 normalmente resolve o problema. De quantos em quantos minutos vai depender da sua massa, dos seus objetivos, da temperatura do seu ambiente. Não tem como precisar, tá? Pode autólise longa na geladeira? Não precisa. Beleza? Vou ser bem objetiva. Qual a quantidade mínima de dobras e máxima? De novo, as pessoas... Eu adoro essas perguntas, sabe, gente? Sabe por quê? Porque significa que vocês estão querendo aprender, né? E nós viemos de um mundo que é tudo muito assim, preto no branco. Eu tenho que ter resposta, isso tem que ser preciso, isso tem que ser 100%. A gente na vida é muito cobrado para as coisas serem 100%, para não ter erro, para não sei o quê. No pão, a gente trabalha com o intangível, com a observação, com as nuances, com os detalhes, né? E com a constante transformação da massa. Então, não tem como a gente dar a certeza absoluta que você vai fazer tantas dobras mínimo ou tantas dobras máximas de tantos em tantos minutos para todas as massas de pão em qualquer ambiente. Isso não é possível. Cada massa é única. Por exemplo, se eu pegar uma receita, uma fórmula, e eu executar essa fórmula com a mesma farinha, com a mesma água hoje, e eu for executar essa mesma fórmula com a mesma farinha, com a mesma água, com o mesmo fermento daqui a uma semana, pode haver muitas variações de temperatura, do meu fermento em si, da umidade, né? E isso vai impactar a minha massa. Então, por mais que eu tenha recomendações, né? Se você faz o meu curso, no meu curso eu recomendo, né, alguns procedimentos, mas tudo é muito detalhado, eu detalho, eu inclusive dou a minha tabela de tempos toda preenchida, com temperatura, com todos os detalhes, né? Até quantas dobras eu fiz naquela massa, naquele dia, para você usar como base para você tomar suas decisões. Porque o que foi feito na minha cozinha exatamente naquele dia pode não ser 100% aplicável para você na sua cozinha, né? Usando uma farinha diferente, com um fermento diferente do meu, numa temperatura diferente da minha. Então eu te dou umas sugestões, umas recomendações, e aí você vai pegar essas sugestões e essas recomendações e você vai aplicar para a sua realidade, para a sua massa naquele dia. E pode ser que daqui a uma semana o que você fez naquele dia não seja a mesma coisa que você vai fazer daqui a uma semana. Por quê? Porque a sua massa vai estar diferente daqui a uma semana. Pode estar mais frio, pode estar mais calor, seu fermento pode estar mais bombadão, menos bombadão, né? Às vezes você trocou a farinha. Então é isso. Não tem quantidade máxima e não tem quantidade mínima. E depende também, você sovou, não sovou? Sua massa é muito hidratada, pouco hidratada? Vai depender. Tá? Então essa resposta realmente depende, tá bom? Hora que coloca o recheio, né? Ela tem a ver com dobras, tem a ver com sova. Então, o recheio pode ser colocado, se você tá sovando numa masseira, desenvolvendo bem o glúten da sua massa na sova, você vai colocar o recheio naturalmente no final da sova. Se você tá fazendo a massa apenas com mistura na mão e dobras, aí você pode colocar o recheio ao longo das dobras, com muito cuidado, aos poucos, ou você ainda pode colocar na laminação, que é uma técnica específica para você rechear massas que não são muito grandes, tá? Que facilita o recheio da massa e ajuda também na estruturação da massa, na oxigenação da massa, né? Eu demonstro essa técnica no meu curso online, explico direitinho. Você pode mudar os recheios, colocar vários tipos de recheio quando você usa essa técnica ou qualquer outra
recheando também durante as dobras, né? Você pode mudar o recheio e aí você muda o pão completamente só porque você mudou o recheio, né? Ou você pode adicionar no final da sova também. E tem alguns recheios que às vezes você pode adicionar durante a modelagem, ou durante a pré-modelagem. Eu prefiro colocar recheio durante dobra, durante laminação ou durante a sova. Eu uso muito menos a colocar recheio durante modelagem ou pré-modelagem. Eu já prefiro o recheio estar na minha massa antes da pré-modelagem ou da modelagem, tá bom? Minha massa está dura nas dobras. Como corrigir? Então, se a sua massa está muito dura durante as dobras, provavelmente você não hidratou a sua farinha adequadamente, né? Se você está seguindo receita na internet, provavelmente é por isso, porque você está usando uma farinha diferente da receita, você está colocando talvez a mesma água que manda na receita, mas a pessoa que fez a receita está usando a farinha diferente, enfim, não funciona. Se você está seguindo um método e mesmo assim a sua massa está muito dura durante as dobras, você precisa colocar um pouquinho mais de água na hora da mistura para a farinha ficar com uma extensibilidade melhor e aí você vai ter mais facilidade para fazer as suas dobras, tá bom? O calor faz com que a massa nas dobras fique pegajosa? Pode fazer. Ou então assim, você hidratou demais a sua massa também, né? Mas assim, estamos falando, vamos dizer que no mundo perfeito você hidratou a sua massa direitinho, né? Ela tá bem hidratadinha, seu fermento tá top e tá um calor danado. Se você não controlar a temperatura da sua massa, aí a sua massa vai fermentar muito rápido e aí ela vai desestruturar rápido e vai ficar pegajosa e vai ficar, nossa senhora, vai fazer uma bagunça, né? Então sim, o calor vai acelerar tudo na fermentação, no desenvolvimento e também na desestruturação da massa. Agora, se você hidratou a massa demais e tá calor, pior, porque aí, velho, aí vai desandar tudo de vez. Então, assim, você tem que cuidar de todos os fatores que mais vão afetar a sua fermentação. Você vai ter que cuidar da sua hidratação, você vai ter que cuidar da temperatura, né? Você vai ter que cuidar da fermentação, tá? Para que sua massa não fique pegajosa. E calor ajuda a fermentar. Então eu não tô questionando aqui que o seu fermento não tá fermentando direito. Mas pode ser que você tenha um fermento muito fraco e que você tá usando numa massa e tá calor e o negócio desanda também porque o seu fermento não é bom, né? Então pode ser por isso também. São vários motivos da massa pegajosa, mas o calor pode fazer a sua massa ficar pegajosa sim, desconsiderando os outros fatores. Faz sentido? Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, coloca aí, fez sentido. Para mim é muito importante ver o seu feedback nos meus comentários, para eu saber que o que eu tô falando tá te ajudando, tá? Então para mim é muito importante. Escreve aí no comentário, fez sentido, que eu quero saber, tá bom? Aí tem mais uma pergunta aqui. Cada receita fala uma quantidade de dobra. Qual a correta? 3, 4, 10? Não tem correta, né? Tem o que a sua massa precisa, mas 10 não é correto, tá? Durante as dobras, é normal a massa grudar no fundo da vasilha? No começo das dobras é normal, mas pro final das dobras, e especialmente no final da primeira fermentação, a massa tem que soltar fácil da bacia, da vasilha, do bowl. Se a massa continua muito grudenta, alguma coisa deu errado. E tá tudo bem. Você só precisa identificar o que foi que deu errado. Foi porque você hidratou demais a sua farinha? Foi porque o seu fermento não está fermentando direito? Foi porque você mexeu demais na sua massa, manipulou demais e desestruturou a sua massa totalmente durante as dobras? Durante a sova, né? Você tem que entender o que pode estar acontecendo, tá bom? Mas no começo é normal. Depois, um dos indicadores que a sua massa está estruturando é que ela vai parando de ficar grudenta, tá bom? Vamos lá, mais um. Como dobrar pão integral? Sinto a massa rasgar durante a manipulação. Sim, o que acontece? O pão integral tem um potencial menor de formação de glúten, justamente porque a farinha integral tem um potencial menor de formação de glúten
né? Porque além de tudo, uma farinha de integral de verdade tem todas as partes do grão de trigo, tem muita fibra e a fibra vai interferir, né? Como se fosse um monte de faquinha, né? Na cadeia de glúten da massa. Então você tem que ter muita delicadeza na hora de lidar com uma massa, especialmente 100% integral. Se você está tendo problema com a sua massa, especialmente se você está trabalhando 100% integral, eu voltaria atrás e eu misturaria farinha branca nessa massa, tá? A farinha branca, quando misturada com a farinha integral, vai ajudar no desenvolvimento de glúten da massa, vai ajudar a fortalecer a sua massa e vai ajudar a massa não rasgar, né? E não vai fazer mal para sua saúde, tá? Se você ficar só comendo pão de farinha branca, aí sim. Mas se você colocar uma parte de farinha branca, uma parte de farinha integral, você colocar grãos no seu pão, fizer uma fermentação longa, fizer maturação na geladeira, cara, seu pão vai ser muito saudável, muito nutritivo, tá? Não precisa dele ser 100% integral para ser bom e saudável e nutritivo, não, tá bom? Você pode fazer uma mistura de farinhas, tá? Mas sim, coloque grãos integrais, misture farinhas diferentes no seu pão, ou seja, trabalhe com, por exemplo, isso eu falo para os meus alunos no curso também, hein, gente? Presta atenção. No curso eu trabalho só com farinhas de trigo, eu acho que tem uma receita que eu misturo centeio, eu não lembro mais no detalhe, mas é o seguinte, você pode misturar farinhas. Então, por exemplo, tem lá a farinha branca e tem farinha de trigo integral, beleza. Você pode pegar, se é 20% de farinha integral, você pode colocar 10% de farinha integral de trigo e 10% de centeio. Você vai ter 3 farinhas diferentes no seu pão, 3 fontes nutricionais diferentes. Se você está usando farinha de trigo, você pode misturar também farinha de espelta, você pode misturar farinha de aveia. Então, por exemplo, você tem lá a farinha branca e aí você fala, eu vou misturar 10% de aveia moída, né? Ou então vou misturar espelta, né? Que é um grão ancestral maravilhoso. Ou vou misturar o kamut, que é um grão ancestral maravilhoso também, né? Enfim, você não precisa se prender só ao trigo branco e ao trigo integral, não. Você pode variar, né, as farinhas que você está usando para trazer valores nutricionais diferentes e vão parar de ficar obcecado. Ah, mas se eu colocar outra farinha, o meu miolo vai ficar mais denso ou vai ficar mais pesado. Vai, pode ser que ele fique sim. Dependendo dos grãos que você colocar no seu pão, ele vai ficar mais denso, mas não tem problema, porque o seu pão vai ficar muito mais nutritivo, tá bom? E se você tiver um bom método, se você tiver conhecimento, você vai adaptando para ter resultados cada vez melhores, usando farinhas diferentes e trazendo muito mais nutrição para o seu pão, tá bom? E a farinha branca, de novo, sua massa rasga, porque ela é 100% integral ou a maioria é integral e aí ela não tem uma rede de glúten forte e talvez você esteja colocando muita água ou pouca água e talvez você esteja manipulando a sua massa de uma forma inadequada. Então, volta um pouquinho para trás, tá bom? Usa um pouco mais de farinha branca e aí você vai ver que seu resultado vai mudar, tá? Se a massa estiver densa e difícil de fazer dobras, o que eu devo fazer? Você vai colocar um pouco mais de água na próxima vez, tá? Porque você provavelmente está hidratando a sua massa inadequadamente, com pouca água, tá? Então, coloca um pouquinho mais de água na próxima vez, tá? Se não fizermos as dobras, como ficam os pães? Depende do pão, né? Se a sua massa é extremamente hidratada, se não fizer dobra, não fizer nada, pode sair um pão, mas aí o pão não vai ter uma estrutura interna tão boa quanto ele teria se ele tivesse passado pelo processo de dobras, tá? Então eu recomendo que as dobras sejam feitas para ajudar na estruturação da sua massa, beleza? Porque alguns pães têm que sovar mais que outros? Porque vai depender da farinha que você está usando, da hidratação da sua massa, vai depender dos ingredientes adicionais que você está colocando nessa massa, né? Quando você coloca açúcar, gordura, isso vai influenciar no tempo de sova para atingir a estrutura que você precisa, né? Se você está usando uma farinha fraca ou uma farinha forte, vai influenciar no tempo de sova também, né? A farinha forte demora mais a chegar no ponto que você quer do que uma farinha fraca, né? Então, assim, enfim, são muitos os fatores
que vão contribuir para os tempos diferentes de sova. Outra coisa, se você está sovando numa máquina, numa maceira, a maceira tem uma potência diferente, você está numa velocidade alta, ou numa velocidade baixa, numa velocidade média, o tempo de sova vai mudar, né? Enfim, muitos fatores, por isso que é muito legal, né? Por isso que eu falo que fazer pão é massa, porque a gente tem que estudar, né? A gente tem que aprender. Não adianta, olha, você nunca vai aprender nada se você acha que você sabe tudo. Eu vi essa frase outro dia, eu achei ela incrível, né? Muita gente fala assim, eu já sei, é só pegar uma receita ali no YouTube que eu sei. Se você acha que você sabe, você não vai ter a possibilidade de aprender coisas novas, né? Você não aprende, a gente não aprende aquilo que a gente acha que a gente sabe, né? Então, abra sua cabeça, abra sua mente para o conhecimento e aí você vai ver que você vai abrir um monte de possibilidades. E se você gosta de fazer pão, ou se você quer aprender a fazer pão, para de pegar a receitinha pronta e adquira conhecimento, porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu resultado e na sua experiência fazendo pão. Vai ser uma experiência muito mais interessante, muito mais rica, né, enriquecedora, né, de você realmente aprender uma coisa nova, porque a panificação, especialmente com fermentação natural, é difícil, mas é extremamente prazerosa e recompensadora, tá? Então, por isso que fazer pão é massa. Quanto mais hidratada a massa, maior a necessidade de sovar antes das dobras? Não necessariamente, né? Existem massas muito hidratadas, que obviamente são feitas com farinhas adequadas, que nem passam por sova. Elas são tratadas com dobra tempo, né? Para elas fermentarem adequadamente. Então, vai depender. Agora sim, se você quiser desenvolver uma massa na maceira, sovando, aí quanto mais água você põe, mais tempo ela vai demorar para desenvolver o glúten da forma que precisa ser desenvolvido. E também depende do ponto que você quer que o glúten seja desenvolvido, né? Então, quanto mais água tem nessa massa, mais tempo ela vai demorar a se desenvolver. Só que é o seguinte, não taca toda a água nessa massa de uma vez, porque senão você vai ter um problema muito sério que ela não vai conseguir absorver. Não interessa qual farinha que você esteja usando, tá? Então, assim, em tese e na prática, vamos lá. A sua pergunta faz sentido. Quanto mais hidratada for a massa, maior o tempo de sova. Mas você não precisa sovar só porque a sua massa é muito hidratada. Você pode apenas desenvolver a sua massa com dobras e tempo, tá? Ao fazer a laminação, fico com medo de fazer dobras depois. Se você tá com medo, é porque isso é importante para você. Eu fui percebendo isso na minha autopercepção. Eu tô com muito medo. Sabe quando assim, você quer fazer uma coisa, mas você tá com muito medo? É porque isso é importante, né? Então não despreza o medo, mas vai com medo mesmo. Então, dobra sua massa com delicadeza, né? Se você fez uma dobra, fez a laminação, faz uma outra dobra com delicadeza que vai dar tudo certo, tá? As dobras têm que ser de 30 em 30 minutos ou, se estiver frio, pode ser um tempo maior. Essa pergunta é muito boa. Por favor, tempo maior. Temperatura influencia diretamente na fermentação. Se está muito frio, demora mais a fermentar, por isso você precisa dar um intervalo maior entre suas dobras para que a massa se desenvolva adequadamente, tá bom? Pães com farinha branca, posso sovar ou fazer dobras? Qual é a melhor opção? Depende. Como eu falo, não é necessário sovar pão rústico de fermentação natural longa para ter bons resultados. E eu provo isso com centenas de alunos que fazem o meu curso e fazem pães maravilhosos usando o método do curso que eu desenvolvi, né? Então, eu recomendo que você entenda mais sobre os fatores que afetam a sua massa, né? Sobre a fermentação, sobre a hidratação, sobre o tempo, sobre a temperatura. E aí você vai observar, né, que você talvez nem precise sovar para ter bons resultados no pão rústico de fermentação natural, tá bom? Ana, sou seu aluno. Posso acrescentar sal e o levain e sovar um pouco? Pode. Se você quiser sovar, você vai acrescentar primeiro, né, o levain, aí depois você dá uma sovadinha, aí você acrescenta o sal, dá uma sovadinha, dá um descanso para sua massa para ela não desestruturar demais, dá uns 5 minutos de descanso, sova mais um pouquinho. Isso se for sovar na mão, né?
Porque se você ficar lá, sovando a massa e tal, você vai destruir a sua massa. Então você tem que observar, a massa tá desestruturando? Para, descansa, espera e volta, tá? Mas pode sim. Vamos lá. Laminação antes das dobras, faz diferença? Faz muita diferença. Por quê? Porque a sua massa não tem coesão suficiente para você fazer uma laminação. Eu recomendo fazer a laminação no meio das dobras, né? Dependendo da sua massa, na segunda dobra, em vez de fazer a segunda dobra, você faz a laminação. Dependendo da sua massa, na terceira dobra, em vez de fazer a dobra, você faz a laminação. Se você misturar a farinha, o fermento, o sal, tal, e logo em seguida for fazer uma laminação, você não vai ter um bom resultado, sabe? Você não vai conseguir. Sua massa vai rasgar toda, porque ela não tá com formação de glúten e desenvolvimento suficiente para aguentar uma laminação. Então faz diferença sim, tá? Minha massa rasgar significa que ficará com poucos alvéolos? Pode ser que sim, vai indicar uma pouca estruturação da massa. Se ela rasgar lá na hora de modelar, por exemplo, se ela estiver muito frágil, né, no final das dobras, você fala, nossa senhora, o pão de véu dessa massa nem desenvolveu direito. Aí você já vai esperar um pão que não vai desenvolver muito, que não vai ter uma massa forte o suficiente para aguentar gases dentro dos alvéolos. Então, ou ele não vai crescer muito e vai espalhar um pouco, ou ele vai ter um miolo muito denso. Mas aí você vai saber, e aí na próxima vez você provavelmente vai colocar menos água nessa farinha, fermentá-la melhor, pra você ter um resultado melhor, tá? Hoje a garganta tá seca. Vamos lá. Minha massa rasgou, significa que mexi muito na massa? Pode ser. Pode ter mexido muito ou pode ter colocado água demais, né? Normalmente é um dos dois da massa rasgar mais pro final das dobras, tá? Ou ela não fermentou direito também, beleza? Fermentação também faz uma diferença, né, na estruturação da massa. Então, naturalmente, se a massa não fermentou direito, ela não estrutura direito e aí ela fica grudenta, rasga, não cresce, vira um pão tijolão ou um pão panquecão, tá? Posso fazer as dobras dentro de um bowl de inox tipo batedeira? Pode fazer, mas é mais difícil, porque o bowl ele é reto, né? Tipo, o bowl de batedeira é muito reto. Eu prefiro uma bacia ou um bowl maior, ou uma caixa, que vai te ajudar a fazer os movimentos necessários, tá bom? 70% de hidratação é possível fazer sem sova na batedeira com gancho? Totalmente possível. Você pode fazer qualquer pão rústico de fermentação natural sem sova, tá? No meu curso, eu ensino as receitas todas sem sova, né? E dá super certo, é só ter método e conhecimento. Posso sovar a massa do pão de forma antes das dobras? Bom, se for o pão de forma que eu ensino no curso, pode. Você pode sovar sim. Tem que ter cuidado na hora da sova. Qual a melhor dobra para estruturar? Então, a dobra mais justa, né? Quando você faz uma dobra, traz mais tensão para sua massa, faz uma dobra mais justa para que você consiga estruturar melhor a sua massa. Beleza? Um beijo, obrigada e até a próxima aula. Tchau!